Quando o Corolla Cross foi lançado, muita gente falou de que na verdade ele era um sucessor espiritual do Toyota Fielder. Bom, de certa forma, essa afirmação não está errada, porque desde quando o Toyota Fielder parou de ser produzido em 2008, o Corolla não teve nenhuma outra carroceria que não fosse a sedã. Mas aí em 2021 chegou o Corolla Cross. E vamos saber até que ponto que ele bebeu da fonte do Toyota Fielder. Pois é, se ninguém fez essa comparação ainda, aqui no Motor Driver você tem todos esses detalhes. Então faz o seguinte, já deixa aí o seu like e se você ainda não é inscrito aqui no Motor Driver, inscreva-se e clique no sininho para você ser notificado a cada vídeo postado. Curta também as nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram, @MotorDriverBR. É óbvio que em questão de carroceria, em nada o Corolla Cross se parece com o Fielder. Até porque, na verdade, o Toyota Fielder ele foi concebido a partir do Corolla, no formato sedã. Então nós temos aqui dianteira até a porta do motorista e passageiro, que é a coluna B, iguais ao sedã. E da traseira nós temos aqui já a perua. Aqui no Corolla Cross, em nada lembra o Corolla. Tanto que se você tampar os emblemas da Toyota, você não diz que esse carro está montado sobre a plataforma do sedã. Bom, aqui nós podemos concordar que em questão de design, o Corolla Cross nada tem a ver com o Toyota Fielder, exceto quando se abre o porta-malas. Aqui no Toyota Fielder nós temos 411 litros de capacidade e essa cortina retrátil que você pode recolher para justamente aumentar a altura de capacidade aqui do porta-malas. E aí nós temos aqui esses dois tampões que aumentam o espaço também para você guardar objetos pequenos aqui nesses nichos. Já aqui no Corolla Cross nós temos 440 litros de capacidade e a mesma cortina retrátil e também os mesmos nichos. Uma solução que, claro, veio dali, né? Tá mais do que certo. O step também fica aqui dentro, assim como no Corolla Fielder. E sim, você tem exatamente a mesma configuração dos nichos, tudo isso para ampliar o espaço do porta-malas, tanto do Corolla Cross quanto do Corolla Fielder. É bem verdade que Toyota Fielder e Corolla Cross têm 17 anos de diferença exatamente. Então a gente não pode levar em consideração a questão de entre-eixos, porque aqui nós temos 4 centímetros de diferença, 2,60 m aqui no Toyota Fielder contra 2,64 m no Corolla Cross, e muito menos a questão de segurança, porque no Corolla Cross nós temos encosto de cabeça e cinto de 3 pontos para todos os ocupantes, além do Isofix. Aqui no Toyota Fielder nada disso era sonho, então não temos aqui encosto de cabeça para quem vai no meio e muito menos o cinto de 3 pontos. O cinto aqui é abdominal. Isofix então? Bom, nisso nem se falava. Mas uma solução que o Corolla Cross tem e que com certeza bebeu dessa fonte, tá aqui, olha. Eu vou mostrar para você de uma forma bem simples. O encosto do carro reclina, justamente para que você tenha muito mais conforto em viagens. E como em 17 anos as coisas evoluem, né? Porque aqui nós temos encosto de cabeça e cinto de 3 pontos para todos os ocupantes, temos também o Isofix com o Top Tether, que é o sistema de fixação de cadeirinhas infantis, porta USB, temos a saída de ar também e, claro, nós temos também o encosto reclinável, que não reclina tanto quanto no Toyota Fielder, mas já dá uma boa ajuda para você ficar mais confortável nas viagens. É óbvio que fazer qualquer tipo de comparação com carros que têm 17 anos de diferença e que praticamente não são nem efetivamente perua do sedã é algo que não caberia aqui.
mas não dá pra gente dizer que o Corolla Cross não bebeu um pouco da fonte aqui do Fielder, até porque o painel tem a sua divisão, aqui também, no caso, fica o sistema de entretenimento da Fielder, que aqui foi substituído por uma central multimídia, o painel do ar-condicionado, e aqui, ao invés da porta USB, teria uma tomada 12 volts ou um acendedor de cigarros na época. Aqui foi substituído por tomada USB, mas na época, o acendedor de cigarros era que estava aqui no lugar. Alavanca de câmbio, porta-trecos, só que tem uma diferença. Aqui nós temos a alavanca do freio de mão de estacionamento e lá o freio de estacionamento é no pedal, um retrocesso. Já o acabamento, bom, aqui no Fielder é tudo de toque macio na parte de cima. Lá no Corolla Cross é plástico rígido. Aqui no Fielder, aqui em cima é toque macio, mas aqui embaixo é plástico rígido. Bom, ainda assim, tanto um quanto o outro tem um acabamento muito bom e muito correto. Mas aqui nós não temos, por exemplo, o ajuste de profundidade do volante, coisa que no Corolla Cross tem. Aqui, somente ajuste de altura. Aqui na frente, é claro que não dá para comparar, até porque tudo evoluiu muito. Mas aqui nós temos praticamente o mesmo design, claro, com as suas melhorias, né? Porque nós temos um painel aqui com 2 andares, nós temos aqui os controles de ar-condicionado, tem tudo o que o Corolla Fielder oferece também. Porém, no Corolla Fielder nós não contamos com a profundidade do volante e também não contamos com a multimídia de série, além do ar digital, que no Corolla Fielder foi chegar só em 2007 na versão topo de linha, a SEG. Aqui na Fielder nós temos um carro 2005, né? Então a posição de dirigir dela é boa sim, mas por exemplo, faltam algumas coisas em questão de ergonomia, que para a época nem eram tão exigidas assim, né? Por exemplo, nós temos aqui um banco bastante confortável e que entrega, de fato, um conforto na média para quem dirige o Toyota Fielder. Então nós temos aqui um banco que apoia bem as costas e as pernas, nós temos aqui regulagem de altura, de profundidade e também do encosto, além de, claro, nós temos aqui a regulagem de altura do volante. O que fica devendo é justamente a regulagem de profundidade do volante, e isso faz com que a posição da Fielder não seja tão boa quanto a do Corolla Cross, mas ainda assim é uma posição bastante correta até para os dias de hoje. Em questão de motor e câmbio, nós temos aqui um motor 1.8 com um câmbio de 4 marchas, câmbio automático de 4 marchas, um câmbio muito bom, muito robusto, mas que fica devendo uma 5ª marcha pelo menos, né? Se tivesse seria muito melhor, mas que para a época entregava um desempenho bastante coerente para o Toyota Fielder, e que até hoje entrega, viu? Tanto que esse câmbio foi utilizado até o fim da vida do Etios, então é de fato um câmbio que entrega um bom desempenho para o Corolla Fielder, inclusive com um excelente consumo. Um outro ponto que tem que ser destacado aqui, que se assemelha muito com o Corolla Cross, é a questão de suspensão e dirigibilidade, porque nós temos aqui no Toyota Fielder uma suspensão muito boa, uma suspensão bastante bem acertada, e quando você está na rodovia, é uma suspensão que, além de filtrar muito bem as irregularidades da pista, traz aquele conforto para o carro, de você sentir de fato o carro como se estivesse flutuando, sem tornar a direção insegura, porque na verdade essa sensação de flutuação não é que o carro está de fato flutuando e passarinhando na rua, por exemplo, na rodovia, mas sim uma sensação justamente de conforto, de uma maciez da suspensão que traz um conforto bastante bom para os seus ocupantes em viagens mais longas. Mas é uma suspensão bastante firme, uma suspensão bastante bem acertada, já nos tempos lá de 2004, quando o Corolla Fielder foi lançado. E em questão de segurança, é claro, naquela época não se exigia metade dos equipamentos que nós temos hoje como exigência, então aqui nós temos somente o básico. Por exemplo, nós temos aqui airbag para motorista e passageiro e freios ABS. Só. Não há aqui controle de tração e de estabilidade, nós não temos airbags laterais, não temos absolutamente nada além do básico. E sendo bem honesto, esse básico para a época já era bastante coisa. Aqui nós temos a central multimídia, mas é uma central aftermarket, né? O rádio original é apenas um toca-CD no formato 2 DIN. Então até a questão de entretenimento dentro do Corolla Cross mudou e evoluiu bastante, já que nós temos aqui a central multimídia de 7 polegadas no Corolla Cross. Aqui na Fielder é apenas um rádio. E aqui
No Corolla Cross nós temos o ar-condicionado digital e automático de apenas uma zona, já que no Fielder nós só vamos ter ar-condicionado digital na versão SEG, que foi lançada em 2007, 2008, já bem no finzinho de vida do Toyota Fielder. É um carro que de fato serviu de inspiração para o Corolla Cross, não só em conforto, mas também na dirigibilidade, que são dois carros que, apesar de terem configurações completamente diferentes, aqui você tem um carro que parte do sedã e se transforma em uma perua, no Corolla Cross você tem um carro que usa a plataforma do sedã como base. Então isso faz com que o Corolla Cross seja tão bom de andar quanto o Corolla, só que claro, com as suas devidas atualizações. Mas aqui na Fielder com certeza serviu de inspiração. E se no Toyota Fielder a dirigibilidade já é muito boa, aqui no Corolla Cross é ainda melhor. Muito por conta da posição de dirigir, que na Fielder você tem aqui os ajustes de altura do volante, porém você não tem o ajuste de profundidade. Então, aqui no Corolla Cross, por ter esse ajuste, já fica uma dirigibilidade melhor. Nós temos aqui um banco que é mais baixo que o do Corolla Fielder, então isso faz com que você tenha uma posição melhor para dirigir, mas o grande destaque em relação à Fielder é justamente a questão do conjunto de motor e câmbio, que enquanto no Fielder você tem motor 1.8 com câmbio automático de 4 marchas, o que para a época era mais do que suficiente e até hoje é um câmbio bastante robusto, aqui nós temos um motor 2.0 de 177 cavalos com um câmbio CVT de 10 velocidades. Ou seja, você tem um motor e câmbio com um casamento muito bom e que traz uma dirigibilidade ainda melhor para o Corolla Cross. Agora, um detalhe bastante interessante e que, de fato, o Corolla Cross bebeu sim na fonte do Fielder e, claro, evoluiu muito a questão de conforto e também de segurança, né? Porque aqui nós temos uma suspensão muito bem acertada que filtra muito bem as irregularidades do asfalto e, assim como a Toyota Fielder, oferece firmeza nas curvas e também um conforto acima da média nas rodovias, onde você tem de fato um carro que oferece um conforto exemplar. E também aqui nós temos uma segurança que foi aprimorada, porque enquanto no Fielder nós temos somente airbag dianteiro para motorista e passageiro, aqui nós temos 4 airbags, nós temos também controle de tração e de estabilidade, tudo o que faz com que o carro se torne ainda melhor para dirigir. O freio ABS, o Toyota Fielder também tem, assim como aqui, com freio a disco nas 4 rodas, o que garante uma excelente frenagem. Então, olha, de fato o Corolla Cross evoluiu muito em relação ao Toyota Fielder, mas que bebeu na fonte, isso bebeu sim. É óbvio que comparar dois carros que têm entre eles 17 anos de diferença fica um pouco fora, né? Mas não dá para negar que Corolla Cross bebeu bastante da fonte do Toyota Fielder, trazendo algumas soluções de espaço e também, por que não, de conforto para levar para o presente, o que já era legal no passado. Curtiu o vídeo? Então deixa aí o seu like e se você ainda não é inscrito aqui no Motor Driver, inscreva-se e clique no sininho para você ser notificado a cada vídeo postado. Curta também as nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram, @MotorDriverBR. Tem outros vídeos aqui no canal, clique, assista, curta e compartilhe. Um forte abraço e até o próximo vídeo.